Meus queridos, aula de geografia, né? Páginas de 3 até de número 7 em nossa apostila. Hoje falaremos sobre o planejamento do espaço, paisagem geográfica, pontos extremos brasileiros, né? O espaço geográfico brasileiro e fatores que podem modificar uma paisagem. Então, o que ocorre? Com todo desenvolvimento, com toda a ascensão da sociedade, seja por meio da tecnologia, da engenharia ou de qualquer outro artifício humano, criado e desenvolvido pelo homem, a gente percebe no dia a dia que todas essas inovações elas trazem para a sociedade, para o ser humano, para o espaço geográfico em si, tanto os pontos positivos quanto negativos, né? Não há como dizer que uma invenção, uma descoberta só traz coisas boas, digamos assim. Não, ela traz e sempre trouxe e sempre trará implicações ou consciências boas e ruins. Ontem, na aula de Sociologia, o ensino médio estava falando sobre isso, e eu usei o seguinte exemplo: toda moeda tem dois lados, você tem lá a cara e tem a coroa. Então, todo desenvolvimento para a cidade, para um espaço, para uma sociedade, traz consigo coisas muito boas, mas também muitas vezes muito ruins. É o lado negativo. A gente pensa na tecnologia, na internet, na rede social, na velocidade da comunicação, como é algo bom, mas também como às vezes, como ontem um aluno falou para mim, como distancia o ser humano. Nós nos tornamos mais frios em função dessa rapidez e dessa agilidade que as redes sociais e a comunicação em si, a internet, ela trouxe. Mas isso aí é assunto para outro momento, ok? Então, o que ocorre? Com esse crescimento, com a escassez de trabalho, de oportunidade no campo, nós já estudamos, começou a haver o êxodo rural. Lembra do êxodo rural? Que é quando os trabalhadores saem do campo, vão à cidade para procurar emprego, trabalho, serviço, para melhorarem a sua condição de vida. Por um lado é muito bom, mas qual é o ponto negativo? As cidades começam a se inchar. Nós usamos o termo inchação e não crescimento. Por quê? Porque quando a gente fala em crescimento, a gente fala em algo ordenado, em algo natural e em algo que ocorre em um determinado tempo. Tempo esse que nós não controlamos. Mesmo que nós queiramos acelerar, trabalhar ao máximo, mas o tempo, nesse caso, não nos pertence, nós não temos um domínio total. Nós agendamos horas, compromissos, nós temos agendas, tudo bem, temos relógio, né? Nós vivemos em função do tempo, mas nós não controlamos o tempo. Então, se a cidade cresce, ela precisa crescer de forma natural, de forma ordenada. Quando ela não cresce nesse sentido, nós chamamos de inchaço. Então, um fenômeno da modernidade não é o crescimento da cidade, mas é um inchaço. Por quê? Porque a cidade está preparada para 10 mil habitantes. Aí começou o fenômeno do êxodo rural. Então, a cidade não tem infraestrutura, não está preparada para receber esse excedente. O que é esse excedente? Esse povo que veio, não estaria errado eles procurarem melhores condições de vida, ok? Porém, a cidade não está preparada para isso. A cidade está preparada para viver por um tempo com 10 mil pessoas. Mas aí chega mais 100, mais 500, mais 1.000, mais 2 mil pessoas, e aí as coisas começam, então, a complicar. Então, quando esse fenômeno de inchaço e não crescimento começou a ocorrer, o que houve? Então, foi necessário que as autoridades passassem, então, a planejar o espaço urbano, a organizar, né? Chama-se isso de urbanismo. O que é o urbanismo? O urbanismo nada mais é do que você trazer essa estrutura às cidades para que, quando houver esse crescimento natural e no tempo certo, as cidades estejam preparadas.
elas cresçam naturalmente ao invés de incharem, né? E um fenômeno que ocorre é a chamada favelização. Até o século XX, começou esse crescimento desorganizado, ou essa chamada favelização, né? Parte do êxodo rural, parte também, né, das famílias estarem gerando muitos filhos, não havendo uma política de controle de natalidade, não uma imposição como os chineses fazem, mas um controle para evitar esses problemas. Então, com essa demanda crescente, você pega a cidade como Brasília, o capitais como Brasília, nós vemos Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, que são as cidades maiores, mais importantes, onde a economia brasileira gira em torno delas. O que ocorreu? Esses problemas se tornaram mais visíveis e também afetando muito mais a população. E aí, então, a chamada paisagem geográfica, ela começou a ser alterada, ela começou a ser mudada. A paisagem geográfica nada mais é do que o espaço que é formado pelos elementos, então os chamados elementos naturais. Você tem aí os elementos naturais, que são solo, clima, vegetação e hidrografia. Todo lugar tem isso, todo lugar tem solo, tem um clima próprio, tem uma vegetação, tem uma hidrografia, que é a questão das águas dos rios e dos seus afluentes. Isso aí independe do homem, né? Nós nascemos já encontrando esse cenário, essa geografia, essa paisagem, essas formas de relevo que nós também já estudamos. Agora, tem também aqueles elementos que são produzidos pelo homem, os materiais, ponte, edifício, estrada, rua pavimentada, hidrelétrica, monumentos como o Cristo Redentor, estádios como o Maracanã, por exemplo, né? É uma paisagem geográfica, é um elemento não natural que o homem produz, e ele produz porque tem uma necessidade, né? De uma ponte, de um edifício. E temos também os chamados elementos imateriais, que também são produzidos pelo homem. As leis, normas de conduta moral, social, econômica e as regras. Então, nós temos o elemento natural, independe do homem. Quando chegamos aqui, eles já estavam aí, precisamos saber como conviver com eles e como utilizá-los a nosso favor. Temos aqueles que o homem produz, o material, né? E o imaterial. E o homem, então, vai interagindo no espaço geográfico, organizando, administrando, para que esses problemas de favelização, de inchaço e não de crescimento natural, não traga para uma determinada sociedade ou para um determinado espaço geográfico alguns problemas indesejáveis. Porque quando um lugar cresce desordenadamente ou desorganizadamente, vai gerar violência, gera desemprego, miséria, mazela e por aí vai. Mas nós temos no homem, ou ser humano, o grande agente de transformação do espaço. É o homem que muda, é o homem que intervém. Digamos que até em nome do progresso, né? Mas todo progresso também tem consequências negativas. Imaginem vocês essas rodovias Brasil afora. Como elas foram feitas? No meio da mata, desmatando, arrancando árvore, fazendo com que a fauna, que são os animais de uma região, eles deixassem de transitar livremente. A gente vê constantemente que hora ou outra um animal atropelado nessas estradas e morrem porque eles precisam passar de um lugar para outro, que antigamente não havia essa estrada e eles então transitavam de um lado para outro. Agora, com a estrada, com o progresso, é bom para o ser humano, que ligou o país de norte a sul, de leste a oeste, mas trouxe essas consequências ruins para a fauna, que são as plantas de uma região, as árvores de uma região, quer dizer, a flora, e para a fauna, que são os animais de uma região. Então, o homem é o maior agente de transformação do espaço geográfico. Ele vai impactar de forma positiva, mas também de forma negativa.
Na página 4, nós temos aí o espaço geográfico brasileiro, tem um mapa do Brasil, dizendo que o Brasil, né, é o maior país da América do Sul, tanto em extensão territorial, população e riqueza, e ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e também em população. Então, o Brasil ele é limitado ao norte pela Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, República da Guiana, noroeste pela Colômbia, oeste Peru, Bolívia, sudoeste Paraguai, sul Argentina e Uruguai, né? E justamente a Bolívia e o Peru são os países maiores em extensão territorial que fazem fronteira com o Brasil, e o Suriname é o menor dele. Lembrando que o Brasil, né, segundo aqui o mapa, aqui voltando na página 4, ele está compreendido entre dois oceanos, no seu esquerdo o Oceano Pacífico e à sua direita aí pelo Oceano Atlântico. Como eu falei, geograficamente, né, América do Sul, abaixo da linha do Equador, né? Em relação à origem da língua, nós somos os chamados latino-americanos. Por quê? Porque o nosso idioma, assim como o espanhol e tantos outros, ele tem o seu idioma originário do latim. Lá na página 6, lá embaixo, diz assim, ó, Brasil é um país latino. Tanto o Brasil como outros países americanos de língua espanhola foram colonizados pelos povos ibéricos, ou seja, Portugal e Espanha. Falam línguas latinas derivadas do latim e por isso são chamados de latino-americanos, né? A América, por exemplo, é chamada América anglo-saxônica, porque ela tem uma economia mais avançada da América Latina e seus habitantes gozam de um padrão de vida semelhante ao europeu. Por quê? Porque o anglo-saxão antigamente é o atual inglês. Então foram os ingleses que colonizaram lá os americanos e aí eles tiveram essa forte influência. O inglês americano teve o seu desenvolvimento à parte e desenvolveu um idioma próprio, como nós falamos o português, mas diferente de Portugal. O inglês americano é diferente do chamado inglês britânico ou da própria Inglaterra. Dizem que o inglês britânico da Inglaterra é um inglês mais sofisticado, mais bonito, tanto nas regras como na fala. E o inglês americano seria como se fosse um inglês não tão culto e um inglês como se fosse mais popular. Por isso que a gente compara o português de Portugal com o nosso, seria algo semelhante ao inglês da Inglaterra e o inglês dos americanos. E outra característica é que o inglês americano usa muita gíria, muita expressão do dia a dia, coisa que o inglês britânico não. Por ser uma linguagem muito culta, a fala é muito culta e eu diria até técnica. E o sotaque de um inglês americano por inglês britânico há também uma grande diferença. Se você ouvir os dois, você dá para ver que o sotaque é diferente, dá para fazer essa diferenciação. É como você ouvir aqui no Brasil um baiano falando, um carioca, um paulista, um gaúcho, a gente vê que o sotaque é diferente, não só as palavras, né, ou seja, o significado, mas o próprio sotaque, a entonação, a forma, dá para a gente perceber esses regionalismo, que é a diferença de uma região para outra. E a pergunta é, quando começou a existir diferenças sociais no Brasil? Aqui diz que foi antes da industrialização, porque havia uma diferença sociais, porque havia algumas áreas que produziam café, cana-de-açúcar e leite. A gente já estudou a República do Café com Leite. São Paulo produzia muito café e Minas leite, ou ao contrário, agora não falo a memória. Mas esses dois estados eles se desenvolveram ao ponto de se tornarem estados bem prósperos por conta dessa produção, de um de café e o outro de leite. Não, acho que café era Minas e leite era São Paulo. E agora não falo a memória, mas aí isso aí não tem problema não. Então, a partir daí, pelo fato de algumas regiões se sobressaírem no seu desenvolvimento,
Não, a partir daí dizem os historiadores estudiosos da área, da sociologia também, que foi a partir daí que surgiu então as diferenças sociais, ou as injustiças, né? E por aí vai. Um outro fator que modifica a paisagem, né, é a agropecuária e a própria indústria, ou a industrialização. Por quê? Porque para a agropecuária é a pecuária junto com a agricultura, ou hoje modernamente chama-se de agronegócio, né? É a plantação, é o cultivo, é a criação de rebanho, seja ovino, seja o rebanho de gado, seja o que for. Não há como fazer agronegócio ou trabalhar agropecuária sem modificar o espaço. Precisa preparar a terra para o plantio, para a colheita. Precisa ter pasto para o gado. Precisa ter água fresca para os animais. Enfim, há uma série de coisas que faz com que a terra seja transformada, o espaço geográfico seja transformado para o homem. Tem um objetivo nobre? Tem. Qual é? A criação, a plantação, a produção, para que tudo aquilo chegue à nossa mesa como alimento. E os seus produtos derivados como é uma forma também de facilitar a nossa vida. Ainda também já estudou em aulas anteriores que nós vamos à natureza, né, que é o primeiro setor, pegar os recursos naturais, pegar a matéria-prima, o homem vai extrair, vai levar para o segundo setor, que é a indústria, vai transformar, depois manda para o terceiro setor, que é de bens e serviços, depois chega à nossa casa, à nossa mesa, ao nosso guarda-roupa, enfim, aquilo que nós precisamos adquirir para fazer manutenção da própria vida. Porém, nada disso ocorre sem danificar a natureza. Nada disso ocorre sem transformar o espaço geográfico, sem mudar o espaço geográfico. Então, o homem ele é o maior agente de transformação do espaço geográfico, tanto para bem quanto para mal, tanto de forma positiva como também de forma negativa. Então, eu encerro dizendo: lembre-se, você é o maior e o mais responsável agente de transformação do espaço geográfico onde você vive, seja para bem ou seja para mal. Ok? Pense nisso, obrigado e até a próxima aula.